Senado aprova a indicação de André Mendonça para vaga no Supremo Tribunal Federal. Brasil criou mais de 250 mil vagas com carteira assinada em outubro, segundo dados do CAGED. Além do combustível mais caro, motoristas vão enfrentar um novo desafio, o aumento do IPVA. Chuvas abaixo da média em todos os reservatórios da Grande São Paulo apontam para uma nova crise em 2022. Capital paulista confirma terceiro caso da variante Ômicron no país. OCDE adverte que a variante pode ser uma ameaça para a recuperação global. Começou em Porto Alegre o julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss após quase 9 anos de espera. E ator Alec Baldwin afirma que não puxou o gatilho da arma que matou diretora de fotografia durante gravações de um filme. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Por 47 votos a 32, o nome de André Mendonça foi aprovado pelo plenário do Senado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da votação em plenário, ele foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi. André Luiz Mendonça chegou acompanhado da família para a reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na entrada, não falou com a imprensa e foi direto à sala da CCJ. A relatora da sabatina de Mendonça, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, fez um parecer favorável à indicação de Mendonça para que o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União possa se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Embora seja evangélica, a senadora destacou que o relatório foi técnico e o parecer favorável porque Mendonça ocupa os requisitos necessários para ocupar o cargo sem qualquer preconceito. Mendonça se comprometeu a cumprir a Constituição e honrar o Estado Democrático de Direito. Me comprometo com a democracia e a defesa do Estado Democrático de Direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Ao ser questionado pelo senador Jorge Cajuru sobre ter pedido à Polícia Federal informações sobre jornalistas quando era ministro da Justiça, Mendonça confirmou que fez a solicitação, mas explicou que, à época, a Lei de Segurança Nacional estava vigente e que não fazer o pedido poderia incorrer em crime de prevaricação. Disse ainda que reconhece a importância e defende a liberdade de imprensa. Defenderei como um direito essencial para a construção da democracia. Não só não deve haver censura prévia, como também não deve haver restrição à atuação livre da imprensa. Além de já ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública e advogado-geral da União durante o governo de Jair Bolsonaro, André Luiz Mendonça é pastor presbiteriano. Ele foi indicado pelo presidente oficialmente em agosto deste ano para ocupar o cargo do ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado em julho. A demora de quase 4 meses em marcar a sabatina na CCJ foi motivo de muita polêmica. Alguns senadores chegaram a dizer que essa morosidade foi provocada pela questão religiosa, já que Bolsonaro havia dito que indicaria ao Supremo um ministro evangélico. Durante a sabatina, no entanto, Mendonça disse que defenderá o Estado laico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico.
A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. O indicado disse ainda que defende a união civil de pessoas do mesmo sexo, conforme prevê a Constituição, as liberdades individuais e, sobretudo, a penalização e punição ao rigor da lei da violência contra as pessoas LGBTQIA+. Não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. A maioria dos senadores da base do governo elogiaram a postura, o currículo e as respostas de Luiz Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? O seu currículo fala por si e quando a gente observa o senhor fazendo análises, buscando casos semelhantes, equiparações no passado, na história, isso demonstra como o senhor está preparado para essa função. E também quero ser aqui testemunha da sua lealdade, não a pessoas, mas a princípios. Como o meu líder, senador Portinho, colocou, princípios judaico-cristãos. Então, ninguém que venha votar em Vossa Excelência aqui hoje vai ser surpreendido, caso assim o Senado aprove, quando o senhor estiver exercendo essa importante função no Supremo Tribunal Federal, porque sabe exatamente qual é o pacote que o senhor traz consigo. E logo após o Senado aprovar sua indicação ao STF, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, fez uma declaração pública de agradecimento. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer novamente ao presidente da República pela indicação. E vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 310.481.674 doses. 76,9% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 134.488.000 estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única.
São Paulo confirmou hoje o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. O sequenciamento genético positivo para a cepa é de um passageiro da Etiópia que desembarcou no Brasil no final de novembro. O homem de 29 anos está em isolamento domiciliar desde o último sábado, sem sintomas e sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local que reside. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo anunciou a confirmação do terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. O passageiro da Etiópia desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado, quando testou positivo para a Covid. A amostra foi então sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Secretaria da Saúde, o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele foi vacinado com as 2 doses do imunizante da Pfizer. O paciente está em isolamento domiciliar e é acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde reside. O Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado os 2 primeiros casos de contaminação de Covid pela variante. Um casal de missionários brasileiros que moram na África do Sul e vieram para São Paulo visitar familiares que residem na zona leste da capital paulista. Como eles não moram no Brasil, não tinham registro de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o casal recebeu a dose única da vacina da Janssen na África do Sul. Eles também estão em isolamento com sintomas leves e são monitorados pela Prefeitura de São Paulo. A Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha para chamar a atenção dos adolescentes entre 12 e 18 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid. Mais de 50 mil nesta faixa etária não tomaram a primeira dose e mais de 120 mil não completaram o ciclo de imunização. Embora a vacina contra a Covid-19 esteja liberada para os jovens a partir dos 12 anos em todo o estado, a procura está abaixo da expectativa, não atingiu a meta. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que 53.995 adolescentes entre 12 e 18 anos ainda não tomaram a primeira dose. E para chamar a atenção deste público, a Secretaria Estadual de Educação lançou nesta semana uma campanha de conscientização. Estudante inteligente confia na ciência. Vacine-se. A campanha segue até o dia 6 de dezembro, quando professores das redes estadual, municipal e particular, dentro de cada área do conhecimento, vão estimular os alunos a produzirem trabalhos que demonstrem a importância da vacina contra a Covid-19. Com muita criatividade de cada diretor de como fazer, com música, com poesia, com cartazes, dizendo do que ele estudou e o que evidencia realmente a importância da gente se balizar por evidências científicas. Em outubro, Lucas tomou a segunda dose. Fala, galera! Então, eu sou o Lucas Alves, eu já tomei a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu sou estudante e eu acho que eu sou inteligente, então por isso que eu acredito na ciência e na vacina. De acordo com os especialistas, para completar o esquema vacinal, é necessário tomar a segunda dose para garantir assim a imunização. Mas em Mato Grosso do Sul, um dado tem preocupado as autoridades em saúde. 120.603 pessoas entre 12 e 18 anos ainda não tomaram a D2. É uma população que vai à escola, que vai aos locais, que se movimenta muito e com isso ele também pode ser um potencial transmissor da doença como qualquer outro adulto. Então precisamos dessa conscientização da necessidade da vacinação no jovem. E no dia 7 de dezembro será o dia D da campanha Estudante Inteligente Confia na Ciência. A estratégia é escolher pelo menos uma escola estadual por município para promover a vacinação dos adolescentes. Nós estamos contando muito com você, diretor, coordenador, professor, administrativo, os pais, os estudantes. Se aproprie da ciência, que a gente tem chance de errar muito pouco, porque trabalhar com evidência é tudo que nós temos.
O gabarito oficial das provas do Enem 2021 foi divulgado hoje pelo INEP e está disponível no site do Instituto. A questão da Copa do Brasil foi anulada pelo órgão. Professores já haviam apontado que a pergunta deveria ser excluída, já que não apresentava uma resposta correta. O enunciado trazia um problema de análise combinatória, em que o aluno deveria responder de quantas maneiras a Confederação Brasileira de Futebol deveria homenagear os 15 times vencedores da Copa do Brasil até 2018, na confecção de um painel em sua sede. Cerca de 2.100.000 alunos participaram das duas versões do exame, impressa e digital, nos dias 21 e 28 de novembro, menor número desde 2004. E veja a seguir, o Brasil criou mais de 250 mil vagas de trabalho com carteira assinada em outubro. E ainda, chuvas abaixo da média em novembro na Grande São Paulo apontam para uma nova crise no ano que vem. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Brasil é um dos parceiros mais importantes para o país e convidou o presidente da República, Bolsonaro, para visitar o país. Ficaremos felizes em ver o presidente do Brasil na Rússia, disse Putin em uma cerimônia de apresentação das credenciais dos embaixadores em Moscou. O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia, prosseguiu Putin, destacando que ambos os países integram o BRICS e o G20. Entre 2022 e 2023, o Brasil ocupará uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e Putin também afirmou que espera ainda mais cooperação nas questões urgentes da agenda global nos próximos anos. O Brasil foi eleito para ocupar uma das cadeiras não permanentes do Conselho de Segurança. O órgão tem o poder de, por exemplo, determinar sanções a países e o que ele decide deve ser seguido obrigatoriamente por todos os Estados-membros da ONU. E o Brasil criou 253.083 vagas com carteira assinada em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. O saldo é resultado de pouco mais de 1.760.000 admissões e de 1.507.000 desligamentos. A Confederação Nacional da Indústria publicou hoje os indicadores do setor para o mês de outubro, que apontam redução da massa salarial e queda no rendimento médio real dos trabalhadores. A utilização da capacidade instalada das indústrias caiu 0,6% de setembro para outubro, mas apresentou aumento de 1,3% na comparação com outubro do ano passado. Todos os outros indicadores mantiveram-se estáveis ou apresentaram queda. O faturamento real caiu 2% e a massa salarial real em 1,4%. O rendimento real teve queda de 1,2% e as horas trabalhadas na indústria de setembro para outubro reduziram 0,9%. Os indicadores da Confederação Nacional da Indústria foram divulgados nesta quarta-feira. A CNI considera que a redução da massa salarial da indústria e o rendimento médio real dos trabalhadores está associado à pausa nas contratações e à elevada inflação. O motorista deve pagar mais pelo IPVA em 2022. A alta do preço de carros novos e usados é o vilão do aumento no valor. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos vão enfrentar um novo desafio. O imposto sobre propriedades de veículos automotores deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização dos preços dos carros. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 km. Diferente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam uma expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIPE, o preço dos usados subiu mais de 31,8% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. A valorização é resultado da baixa produção de automóveis causado pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social demandaram a paralisação tanto de linhas de produção de veículos como de insumos. Com isso, houve um aumento de custo de produção junto com uma redução da oferta.
Os estoques de novos baixaram nas concessionárias e aumentou a procura por usados. Com o aumento de preços, sobe junto a base de cálculo do IPVA de 2022. Neste primeiro dia de dezembro, o dólar fechou em alta de 0,59%, conforme a PEC dos precatórios avança no Senado e os ativos de risco no exterior davam sinais de recuperação após o pregão negativo do dia anterior. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,67 na venda. O mês de novembro terminou com chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. O volume total de água acumulado é baixo e pode apontar para uma nova crise no ano que vem. A falta de chuvas preocupa os especialistas. Novembro teve chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. O Cantareira fechou o mês com 26% de seu volume. E o volume está abaixo dos 31,8% do mesmo dia, 30 de novembro de 2013, um ano pré-crise hídrica. A Sabesp já está adotando a redução da pressão nas casas por um período maior. Apesar disso, não há perspectiva de melhora significativa na disponibilidade de água até a metade de 2022. Além do Cantareira, outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram volume de água abaixo da média. São Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Juntos, eles abastecem 21 milhões de pessoas. Para ser considerado normal, o volume do manancial tem de estar com pelo menos 60% de sua capacidade. O Brasil registrou queda no número de casos de óbitos por dengue em 2021, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Apesar da melhora no cenário nacional, alguns estados ainda apresentam alta. Por isso, a pasta lançou uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti com foco nas ações individuais, que devem ser adotadas por todos no dia a dia e vai durar cerca de 30 dias. Segundo os dados divulgados, houve uma queda de 46,6% no número de casos de dengue neste ano e de 62% em relação aos óbitos no comparativo com o ano passado. O que chama a atenção são os casos de chikungunya, que chegaram a 90.147, embora tenha ocorrido redução de 64% nos óbitos pela doença. E veja a seguir, OMS alerta sobre um futuro ainda mais complicado após o surgimento da nova variante Omicron. E OCDE adverte que ela pode ser uma ameaça para a recuperação global e, com isso, reduziu projeções para o crescimento mundial em 2021. Em meio a preocupações diante desta nova cepa da Covid-19, a Omicron, o processo para autorizar o primeiro tratamento oral contra a doença nos Estados Unidos está avançando. Os comprimidos são do laboratório Merck. O Molnupiravir, já licenciado no Reino Unido, promete reduzir em 30% a taxa de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco quando tomado logo após contrair o vírus. Há esperanças de que o tratamento seja mais eficiente do que anticorpos monoclonais ou vacinais, porque não tem como alvo as proteínas em constante mutação na superfície do vírus. Mas o comitê expressou preocupação sobre outros possíveis efeitos colaterais, além de diarreia e tontura, danos ao DNA que podem levar ao câncer ou prejudicar os espermatozoides. A Agência de Alimentos e Medicamentos americana disse que esse efeito foi insignificante em estudos realizados com ratos. Os Estados Unidos devem conceder uma autorização de uso emergencial em breve. A Organização Mundial da Saúde alertou que um coquetel tóxico de baixas taxas de vacinação e de testes de triagem está criando um terreno fértil para novas variantes da Covid-19 e um futuro ainda mais complicado para a pandemia. O aviso de Tedros Adhanom Ghebreyesus ocorre após o surgimento da nova variante Omicron do coronavírus, que vem causando pânico em escala global. Globally,
Temos mundialmente um coquetel tóxico com baixa cobertura vacinal e pouquíssimos testes, uma combinação ideal para a reprodução e aumento de variantes. De acordo com o chefe da OMS, o fim da pandemia não é uma questão de sorte, mas de escolha. A cepa Ômicron foi detectada pela África do Sul pela primeira vez em 24 de novembro de 2021. A OMS classificou a variante como preocupação do mais alto nível, porque possui mutações que provavelmente a tornam mais contagiosa e, sobretudo, potencialmente mais resistente à imunidade proporcionada pelas vacinas atuais. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 283 mortes por Covid e 11.413 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 263 milhões e 378 mil casos confirmados e tem mais de 5 milhões e 222 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 664 mil diagnósticos e a um total de 781.590 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 596 mil contaminações. O Brasil está próximo dos 22 milhões e 106 mil testes positivos, com mais de 21 milhões e 339 mil pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 614.964 mortes. O Reino Unido tem mais de 10 milhões e 333 mil casos confirmados. E a Rússia beira a marca dos 9 milhões e 501 mil contaminações. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo, que já tem mais de 8 bilhões e 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 510 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 240 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia está em quinto. O governo da Grécia anunciou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid aos maiores de 60 anos no país. A partir do dia 16 de janeiro, aqueles que não tiverem se imunizado vão precisar pagar uma multa de 100 euros, o equivalente a cerca de R$ 632. Por lá, o índice de pessoas com esquema vacinal completo é de 61%. O número de habitantes dessa faixa etária com 60 anos ou mais que não tomaram nenhuma dose de vacina anti-Covid chega a 520 mil. E por causa da nova variante que se espalha pelo mundo, o Japão suspendeu as reservas de voos. Já a China paralisou nesta quarta-feira as importações por ferrovias por causa de um novo surto de Covid-19. O Japão suspendeu durante pelo menos um mês as novas reservas de voos de entrada no país. O governo ignorou a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não proibir viagens devido à nova variante Ômicron da Covid-19, que foi detectada em mais países nas últimas horas. O anúncio aconteceu pouco depois da detecção de um segundo caso da nova cepa no país asiático. O surgimento da variante, aparentemente mais contagiosa e com múltiplas mutações, gerou uma reação de pânico de vários governos que adotaram novas restrições e limitações de viagens. Também nesta quarta-feira, uma cidade no norte da China, na fronteira com a Rússia, paralisou as importações por ferrovias, incluindo as de carvão e madeira. A medida foi adotada devido a um novo surto de Covid-19. As autoridades de saúde registraram 91 casos nos arredores de Manzhouli, uma cidade de 231 mil habitantes na província de Mongólia Interior. Mais de 65% do comércio entre a China e a Rússia transitam pelo local. Após dezenas de casos detectados nos últimos dias, as autoridades locais decretaram confinamentos e restrições de viagens. A paralisação das importações de carvão acontece depois de meses em que a China sofreu com a escassez deste combustível fóssil, o que chegou a provocar o fechamento temporário de fábricas. A Alemanha teve nesta quarta-feira o maior registro diário de mortes por Covid-19 desde fevereiro. Foram 446 óbitos em 24 horas. E enquanto o coronavírus volta a avançar em vários países, membros da OMS se uniram para encontrar um caminho para lutar de forma mais eficiente contra futuras pandemias.
Após reunião excepcional de 3 dias da Assembleia Mundial da Saúde, por decisão unânime aprovada por 194 estados integrantes da OMS, foi firmado o compromisso comum para reforçar a prevenção, a preparação e combater futuras pandemias. A decisão que acabamos de tomar é uma vitória para todos nós, para o multilateralismo e a saúde global, mas exigirá a boa vontade de todos para sua rápida implementação. Demos ao mundo um sinal de que podemos nos comprometer com a ação. Um caminho claro que, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade se necessário. O texto foi proposto por dezenas de países, incluindo os membros da União Europeia e os Estados Unidos. Agora, os membros da OMS devem abordar a elaboração do marco jurídico e decidir se o instrumento internacional será vinculante ou não. A OCDE advertiu que a variante Omicron da Covid pode ser uma ameaça para a recuperação global e reduziu suas projeções para o crescimento mundial em 2021, ao mesmo tempo que defendeu a aceleração da distribuição das vacinas. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a economia pode crescer 5,6% este ano, o que representa 0,1 ponto a menos do que o previsto anteriormente. Até 2022, a entidade continua projetando uma expansão de 4,5%. A agência observou ainda a existência de realidades econômicas muito diferentes entre regiões do planeta. A organização acredita também que a recuperação continuará sendo precária enquanto as vacinas não forem distribuídas para o mundo todo de forma equitativa e rápida. A OCDE acrescentou que a baixa imunização das pessoas pode se tornar um terreno fértil para as formas mais letais do vírus da Covid-19. A fome se espalha no Afeganistão e deixa bebês à beira da morte. A ONU alertou que a exclusão das mulheres no mercado de trabalho pelo Talibã pode agravar ainda mais a situação econômica no país. Uma clínica administrada pela ONG Médicos Sem Fronteiras em Herat, a maior cidade do oeste do Afeganistão, está lotada de bebês desnutridos e com outros problemas de saúde. O Unicef estimou que neste inverno cerca de 3.200.000 crianças afegãs com menos de 5 anos sofrerão de desnutrição e 1 milhão poderão morrer por falta de cuidados. Depois de passar 2 meses nesta clínica, Ali Omar, um bebê de 5 meses, está se recuperando. Mas ele pesa apenas 3,1 kg, o mesmo que um recém-nascido. E a mãe teme que ele tenha alta. Se eu for embora, nossa casa está muito fria e estou preocupada se eles nos derem alta amanhã e estaremos de volta depois de 1 ou 2 semanas. No momento, meu filho está fraco e eu não tenho leite suficiente. Ele também tem uma infecção no peito porque nossa casa está muito fria e eu não posso alimentá-lo lá. Vamos voltar para cá. Em um país como o Afeganistão, que está em guerra há 40 anos, a desnutrição é um problema endêmico agravado pelos últimos anos de seca. A situação piorou ainda mais desde que o Talibã recuperou o poder em agosto. O desemprego disparou, os preços dos alimentos aumentaram e o sofrimento é palpável em todo o país, especialmente nos campos para deslocados. Sem trabalho, Muhammad Amin chegou a pensar em vender seu rim. Claro que pensei nas consequências, mas quando vejo meus filhos e penso que poderia ajudá-los fazendo isso, tudo bem para mim. Caso contrário, cabe a Deus decidir o que vai acontecer. Hoje ou amanhã as pessoas não terão outra opção a não ser vender seus filhos. Um relatório divulgado pela ONU alerta que proibir as mulheres de trabalhar agravará ainda mais a crise econômica do Afeganistão. Os efeitos das restrições ao trabalho das mulheres são críticos. As contrações esperadas no PIB serão agravadas por isso. As mulheres constituem 20% do emprego formal. O regime fundamentalista autorizou apenas a retomada das atividades a uma parte das funcionárias dedicadas à educação ou saúde.
A economia do país mais pobre da Ásia, minada pela guerra e a seca, perdeu com a mudança de poder seu principal recurso, a ajuda internacional, que representava 40% de seu PIB e financiava 80% de seu orçamento. E veja a seguir, começa o julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. E ainda, ator Alec Baldwin afirma não ter puxado da arma que matou diretora de fotografia durante gravação de um filme. O ator Alec Baldwin afirmou que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins nos ensaios do filme Rust, em outubro. A declaração foi feita durante uma entrevista exclusiva ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC News dos Estados Unidos, que vai ao ar amanhã. O incidente fatal nas gravações do filme Rust, nos Estados Unidos, aconteceu no dia 22 de outubro. Alec Baldwin disparou acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não sobreviveu. O disparo também acertou o diretor Joel Souza, de 48 anos. Ele foi socorrido e teve alta médica posteriormente. Ao comentar o caso pela primeira vez, Alec falou que era amigo de Halyna. Ele contou, inclusive, que no dia que chegou a Santa Fé para começar as gravações, levou Halyna e Joel para jantar. Na semana passada, Alec Baldwin compartilhou um longo relato de uma figurinista que fazia parte dos funcionários que trabalhavam na produção do filme Rust. No texto divulgado, a funcionária nega os boatos de que as condições de trabalho no set eram ruins. Os comentários vieram à tona depois do ocorrido. E depois de quase 9 anos de espera, começou hoje, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. Eles respondem pelas mortes de mais de 200 pessoas. Os 4 réus da tragédia que aconteceu em janeiro de 2013 são os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os integrantes da banda Gurizada Fandagueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão. Eles respondem pelos crimes de homicídio de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636 pessoas por dolo eventual, ou seja, com risco de matar com suas ações. 7 pessoas escolhidas entre 150 jurados previamente sorteados devem ser os responsáveis pela decisão final. Nos julgamentos, 14 sobreviventes do incidente e 19 testemunhas vão ser ouvidos e questionados pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação e pela defesa. Por último, os réus também devem ser interrogados seguindo os mesmos critérios. Após os interrogatórios, começa a fase de debates, em que as partes sustentam suas teses diante dos jurados. Ao final, o juiz pergunta a eles se estão habilitados para julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Caso não haja dúvidas, inicia-se a votação. Em caso de condenação por parte do júri, o juiz fica responsável por fazer o cálculo das sentenças. A expectativa é de que o júri dure cerca de 15 dias. As sessões devem acontecer todos os dias, inclusive aos finais de semana, sempre entre as 9 da manhã e 11 da noite. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O que foi, amigo? Eu cheguei aqui, eu tirei até os tênis, tava com muita dor no pé direito e agora eu não tô sentindo mais nada no pé. Então, tem que contar. E você, amigo? Eu tava com dor no pé direito também. Também? Já faz uma semana e agora passou. Lá na galeria foi o quê, irmã? No braço. Passou. Quanto tempo tava aí? Já faz tempo. Tô fazendo exercício e tal. Quanto tempo, mais ou menos? Já faz anos. Só que agora, na volta da vitória, começou a doer e no final não doeu mais. E nem vai doer, agora segura mesmo. O que foi aí, irmã? Sentindo uma dor aqui nas costas, no meio, como você acabou de falar. E aqui uma dor no coração. Tava sentindo uma dor como se eu estivesse me sufocando por dentro. Então isso é coisa séria, tem que contar. Aí tava assim... Tá bom, obrigado. Ali você foi o quê, irmã? Depressão, missionário.
Eu sou do estado do Ceará. Minha mãe me trouxe para cá porque eu até tentei suicídio. Aí pedi a ajuda da minha mãe, ela me trouxe para cá, comecei a vir para a igreja. Eu não conseguia nem dormir. Ela me deu remédio 2 noites e nada. Aí comecei a vir para a igreja, graças a Deus, me tornei outra pessoa. E é isso mesmo, Jesus faz. Você vê como é que tem testemunho guardado aí, pessoal. Pregar, uma das maneiras também, você tem que ser garimpeiro. Você tem que revolver e ficar olhando as pedras preciosas ali, até pegar uma, senão você joga fora, aqui não tem nada. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.